Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Emmanuel comenta na lição 54 do livro Caminho, Verdade e Luz, a videira. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres, por sua sabedoria movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode prescrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e desde o princípio o seu amor infinito no orbe terrestre é um fundamento divino de todas as verdades da vida. Nosso estudo de hoje foi bem diferente do estudo de costume. Vem falar sobre a videira. E na videira vem falar sobre Deus e sobre a figura do nosso querido Mestre Jesus. Ele começa falando sobre Deus e se estiver numa assembleia com pessoas de diversos credos, religiões, ou até mesmo sem religião, e você tiver a oportunidade de perguntar para cada um o que é Deus, cada um vai dar uma definição diferente. E uma das definições que a gente mais abraçou, por conta do seu bom senso e da sua lógica, foi a definição que a doutrina espírita traz para a gente. Ele fala assim, o que é Deus? O que é Deus? E a resposta é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. A gente para pensar, o que é inteligência suprema? Então, tudo que tem a inteligência no universo é a inteligência maior de todas elas. E a causa primeira de todas as... Tudo saiu da mão do Criador. Tudo saiu da mão do Criador. Aí para muita gente, principalmente aqueles que estão preocupados ainda com filosofia, né, com a descoberta dos grandes mistérios da vida, fala, essa resposta ainda não é satisfatória. Mas eles falam para a gente, olha, por enquanto nós não estamos ainda na etapa evolutiva de compreender Deus em toda a sua essência, não. A gente está na etapa assim, igual o aluno que para poder fazer os cálculos matemáticos mais complexos precisa aprender as primeiras tabuadas da vida. A gente está primeiro tendo que aprender a amar o próximo como a si mesmo. A nossa etapa hoje é amar ao próximo como a si mesmo. Aí depois lá na frente a gente vai compreender Deus como é que é, de maneira mais completa, né? Cada vez que a gente vai evoluindo, a gente vai chegando mais próximo de suas definições. Então se parte de um estudo ainda exclusivo, aquele que vai excluindo. Eu sei o que Deus não é. Eu sei que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, é onipotente, é onisciente, onipresente, aquelas características, né, que a gente estuda sobre Deus. E vem falar sobre a videira. E quem é a videira? Para quem está familiarizado com a doutrina espírita, os espíritos, em todos os lugares do planeta que eles puderam se manifestar, eles disseram para a gente, Jesus foi o espírito mais evoluído que esteve aqui, foi um presente de Deus para a humanidade. Nós estamos hoje numa época
em que dificilmente você vai encontrar uma cultura, um povo que não reconheça em Jesus alguma coisa. Eles vão mudar as nomenclaturas. Vai ter gente que vai dizer que Jesus é Deus, foi Deus encarnado. Outro vai dizer que não, que é filho de Deus. Outro vai dizer que é um grande Messias, foi um grande Nazareno, né? Cada um é um grande iluminado, como dizem os budistas, ou então um grande profeta, como dizem os islâmicos. Os islâmicos consideram Jesus como um dos 4 maiores profetas. Ele fala que foi Abraão, Moisés, Jesus e Maomé, os 4 profetas. Mas você percebe que está numa posição de destaque. Então, de qualquer lugar, qualquer pessoa que pegue as escrituras, principalmente os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e começa a ver a narrativa que foi feita sobre a passagem de Jesus aqui na Terra, vai chegar à conclusão de que ali tem uma coisa muito especial. É porque hoje se criou, há muito tempo isso, né? Desde Constantino, quando Constantino oficializou pela primeira vez, lá no ano de 323, o cristianismo, por questão puramente política, ele fez isso, né? O que acontece se utiliza o nome do Cristo politicamente o tempo todo. Mas se você parar para ler a história do Cristo, você vai ver um homem, num primeiro momento, simples, que nasceu num lugar de excluídos. Porque as pessoas... Tem até um momento no Evangelho de João, que você parar para ver, logo no início do Evangelho de João, Natanael fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré? E porque Jesus, ele morava e foi criado em Nazaré, mas ele não nasceu em Nazaré não, porque Nazaré estava tendo um censo na época, ele teve que fugir, né? Estavam matando as crianças, ele acabou nascendo no meio do caminho, nasceu em Belém. Mas depois que passou o período do censo, voltou e os pais voltaram para Nazaré e ele ficou em Nazaré. E então Jesus nasceu num lugar muito simples, muito de interior, e Jesus, ele era carpinteiro. Carpinteiro é o boia fria de hoje, o que trabalha na construção civil, o pedreiro. O carpinteiro da época era aquele que nem não tinha terras, não tinha propriedades, mas que construía suas próprias ferramentas para ir oferecer os seus serviços. E ele foi carpinteiro até o último momento. E de repente ele se insurge contra os costumes da época, contra a autoridade local, por conta da desigualdade social. Então, o tempo todo na história do Cristo, você vai ver ele chamando para o centro, tirando das margens, acabando com essa marginalização. Quem? Aquela prostituta, o pessoal que era cobrador de imposto, todos aqueles que eram os criminosos da época. Ele falava, na doutrina do Cristo não tem lugar para exclusão. Ele chama todo mundo para o centro, mostrando que todos somos filhos de Deus. Então ele bota aqui, ele é a alma de tudo, é a essência do universo, é o nosso Pai, né? Ele é o dono. E depois ele vem falar para a gente aqui, Emmanuel, né? O útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho, e todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e de iluminação. Onde a gente se encontra nisso tudo? Eu tenho a impressão de que a Terra é uma grande escola e que Jesus é o diretor dessa escola. Eu gosto de usar muito essa comparação. E eu me lembro da minha infância e vejo até hoje minhas filhas também indo para a escola. Eu sei que quando a gente entra na escola a primeira vez, conhece o diretor, conhece os inspetores, dá aquele abraço, aquela coisa toda, seja bem-vindo. E você fica ali durante um tempo aprendendo, e quando terminar nós vamos sair, vamos dar aquele abraço, e muito obrigado por todo o tempo que eu estive aqui, pelo trabalho que eu dei. Agora eu espero que, se tiver que voltar para cá, eu volte para ajudar, não mais para dar o trabalhão que eu dei. Mas isso aqui é uma grande oficina de trabalho. E eles botam para a gente aqui, dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual estacionados na sombra da ignorância, se não fosse essa videira da verdade que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo, do amor e da verdade. Então, gente, são as bases, são os caminhos, são as referências para cada um de nós, e assim a gente vai compreendendo o nosso papel e vai procurando cumprir a missão que a gente recebeu nesse momento, nessa experiência que a gente está tendo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.